A graça e a paz de Cristo Jesus, meus amados e queridos irmãos em Cristo, esta comunidade abençoada. Graça e paz, Cristina Rocha, graça e paz, Maria dos Remédios, graça e paz, Conceição Maria, graça e paz, Mima Silva, Maria Dona, Marquês, Vainer Vergara, User 71, Aloysio Jacinto, Azevedo Erivaldo, graça e paz, meus amados e queridos irmãos. Nós estamos iniciando a nossa segunda live, né, aqui no nosso canal. A primeira live, né, foi uma bênção, né, que falou sobre o tema Alegria dos Salvos. E essa segunda live, né, que vai falar do tema sobre a virtude, né, da paciência, né? Esses dias muito conturbados, né, esses dias muito corridos, que muitas das vezes não temos tempo, né, ou seja, nosso tempo se torna curto, né? Planejamos num dia fazer tudo que a gente tenta e às vezes não consegue, deixa para o dia seguinte e cria aquela ansiedade, né? Então, essa palavra, né, a virtude da paciência, né, vai nos ajudar, né, a nos controlar, né, a meditarmos nessa palavra, né, para conduzir na nossa vida, né, usando, né, essa paciência, né, que vem do Senhor. Amém? Sejam muito bem-vindos, Luzia Espada, Maria Regina, graça e a paz a todos, Zilda Alves, Marli Machado, Selma Braga. Eu estou colocando, né, de fundo esse louvor, né, da harpa cristã número 26, né, cujo nome é A Formosa Jerusalém, né? A Jerusalém celestial, né? Não essa Jerusalém dessa terra, né? Mas aquela Jerusalém que um dia todos nós vamos estar, né? E almejamos estar com Cristo, né, na eternidade, né? Hino da harpa cristã número 26, A Formosa Jerusalém. Sejam muito bem-vindos, meus amados e queridos irmãos. O tema de hoje da nossa live, na nossa segunda live, é a virtude da paciência. Graça e paz, Deise Nunes, Sam. Graça e paz, Selma Braga. Graça e paz, Leno Goiano. Sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa segunda live, né? A primeira levou 29 minutos, né? E chegamos a quase 400 pessoas, né, conosco, né? Foi uma benção, né? E espero que essa também, com certeza, né, que cogitamos não das coisas dessa terra, né, mas das coisas espirituais, né? Com certeza o Papai do Céu está conosco, né, nos abençoando nessa live. Você que entrou aí, compartilha, tá? Convida seus amigos, né? É uma live que não vai ter sustos, né? Não vai ter surpresas, né? Uma live com muito respeito, uma live para não confundir ninguém, uma live para trazer aquilo que é da palavra de Deus, né? Não para trazer nada religioso ou político, né? Mas espiritual. A graça e a paz do Luiz Jacinto, graça e a paz de Ovino, sejam muito bem-vindos. Compartilhe com seu amigo, convida para estar conosco aqui. Uma live de meia hora, 40 minutos, né? Vai ser necessário, né? Vai ser suficiente, né? Para nós graças a Deus. Amém, 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 amém. Então vamos lá. Abre aí a sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4, para nós iniciarmos, né, a nossa live, o nosso
a nossa reflexão cristã. Esse canal é um canal de vídeos e live com reflexões cristãs, né? Livro de Filipenses. Abre a sua Bíblia. É bom, né, você abrir a Bíblia junto comigo para saber, né, de onde está sendo tirada essa fonte, né, de palavra, né? Filipenses capítulo 4, versículo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 4, que diz assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças. Apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado e querido, a ti toda honra, glória e louvor, que tudo que seja dito aqui, estudado, refletido, Senhor, seja para que o seu nome seja muitíssimo glorificado. Desde já te agradecemos por tudo. Amém. Então, o tema, né, sobre essa palavra, o livro de Filipenses 4, 6, é a virtude da paciência. Quem não precisa, nos dias de hoje, né, nossa vida corrida, né, paciência, né? Então, o tema diz assim, tirado lá do Salmo, né, Salmo 41. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. O dicionário Aurélio define a palavra paciência como qualidade de paciente, virtude que consiste em suportar as dores, incômodos, infortúnios, etc., sem queixas e com resignação. Perseverança tranquila. A paciência é a virtude dos vitoriosos. Todos os vencedores contidos nas Escrituras eram pacientes. Vejamos Abraão, José, Moisés, Davi, Jó, etc. No Salmo 41, a paciência é condicionada à espera. De que forma esperamos? Com paciência ou com ansiedade? A palavra para paciência neste texto no hebraico é keavá, que no dicionário hebraico define como aguardar, buscar, esperar, de forma tranquila. Devemos buscar ou aguardar em Deus de forma tranquila? Buscar ou aguardar? A paciência na tribulação, Romanos 12, 12. Devemos ser pacientes na hora das tribulações. O que é tribulação no sentido bíblico? A palavra tribulação, usada neste texto, é tilipsis, que no dicionário grego significa ato de prensar, imprensar, pressão, metáfora de opressão, aflição, tribulação, angústia, dilemas. Quando sofremos pressões, angústias e aflições, por isso devemos ser pacientes, isto é, ficar tranquilo, sabendo que todas essas coisas estão sob o controle de Deus. Então, nós, os salvos, aqueles que têm, né, confiança em Deus em tudo, né, pode estar havendo uma guerra ao derredor, porque dentro nós estamos pacientes, sabendo que, né, o nosso Deus é fiel, né? Quando falamos de pessoa paciente em tribulação, pensamos em Jó, como disse Tiago. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, que vistes que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Tiago, capítulo 5, versículo 11. Jó foi perseverante nas tribulações,
Não abandonou ao Senhor, pois na Bíblia, perseverança é sinônimo de paciência. Quem é paciente é perseverante. Depois da tribulação, vem a recompensa de sermos pacientes. Jesus nos ensinou que aquele que perseverar até o fim será salvo, Mateus 24:13, ou seja, a perseverança e a paciência têm a sua recompensa, né, meus amados e queridos irmãos. Queria dar graça e a paz para a Divina Silveira, seja bem-vinda, minha irmã, Solange de Matos, Ione Nunes, graça e paz, Nelson Lazarotti, graça e a paz de Cristo, meu amado e querido irmão, Adriele Silveira, Aline Braga, Ali Ergi, a graça e a paz de Cristo, sejam muito bem-vindos, né? Compartilha, né, a nossa live. João Alves, Miguel, seja bem-vindo, Miguel, graça e a paz. Eliana Marques, seja bem-vinda, Eliana Marques. A graça e a paz de Cristo, o tema nosso de hoje é a virtude da paciência. Então, continuando. A tribulação é um instrumento de Deus para moldar o crente. Ele usa as dificuldades da vida para nos ensinar a ser pacientes, perseverantes. Não que seja uma regra. Vejamos o que Paulo escreveu sobre isto. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Quando passamos por tribulações, aprendemos a ser pacientes, e com isto teremos experiência com Deus. Estas experiências fazem com que conheçamos mais a Deus e por isto, quando vierem outras tribulações, teremos esperança, pois fomos treinados e conhecemos quem é o nosso Deus. Ou seja, quem, né, já não teve, né, experiência com Deus, tem tido experiência com Deus, né? Cada um na sua particularidade, né? A graça e a paz, brother, e nós, Denise Scarabel, Raimundo Carvalho, a graça e a paz de Cristo, sejam muito bem-vindos à nossa live, nossa segunda live, né? Irmão Odete, graça e paz, Zé Gomes, graça e paz, Ampara Bernardo, a graça e a paz de Cristo, sejam bem-vindos. Compartilha, se inscreve no nosso canal, né? Eu vim há algum tempo fazendo vídeos, né, aqui no TikTok e comecei, né, ontem a fazer as lives, né, e tenho esse propósito, né, fiz, gostei muito, me sinto muito bem, não estou aqui obrigado, né, é voluntário, né, para passar, né, os estudos da Palavra de Deus, reflexões cristãs, né, voluntariamente, né, sinto muito prazer em estar fazendo isso, né, eu sou o irmão Cláudio, né, ministro do Evangelho, né, resido aqui no Rio de Janeiro, né, em Nova Iguaçu. Estou fazendo essa live na copa da minha cozinha, né, que é um lugar bem silencioso, um lugar muito bom, né, para poder conversar, né, que é muito silencioso. E é isso. Então, vamos continuar então o estudo. O povo de Israel, quando estava no deserto, não teve paciência e começaram a murmurar e foram reprovados. E aquela geração de murmuradores não entrou na terra prometida. Mas nós, não. Sejamos gratos por tudo que Deus tem feito, pois em Cristo nada nos falta. Então essa é a certeza, né? A certeza de nós, né, que estamos em Cristo Jesus, que nada nos falta. Eu tenho um sentimento de muita gratidão a Deus, porque quando eu penso em pedir uma coisa, Deus já me deu. Né? Esse sentimento que nós temos, né, de gratidão por tudo que Ele tem feito, ainda que passemos alguma tribulação, né, no dia a dia, reconhecemos, né, certamente que Deus está no controle de todas as coisas. Né?
Graça e paz Batista, graça e paz Rosilene Moraes, Maria Nazaré, Aine Costa, graça e a paz de Cristo, sejam muito bem-vindos. Joana Laura, graça e a paz de Cristo, Silvio Danilo, seja muito bem-vindo, Silvio Danilo, a graça e a paz de Cristo, Nelson Gomes, JPD 2024, a graça e a paz de Cristo para vocês, sejam muito bem-vindos. Eu coloquei no início, né, esse louvor de fundo, né? Que é a formosa Jerusalém, né? A Jerusalém celestial que nos aguarda. Enquanto aqui, né, neste mundo, procuremos, né, obedecer em tudo, né, a palavra de Deus, né? Sabendo que Cristo já fez tudo por nós, né? Crendo naquilo que Cristo fez por nós, né? Com esse sentimento de gratidão, né? A graça e a paz Nada, a graça e a paz Márcia Costa, a graça e a paz de Cristo Rita de Fátima, Sebastião Soares, sejam muito bem-vindos, amados e queridos irmãos. Naelka, a graça e a paz. Yara Sônia Alves, a graça e a paz. Cláudio Honor Antônio, a graça e a paz de Cristo. A graça e a paz de Cristo, Edna, sejam muito bem-vindos. Nós estamos com 85, né? Já com 85 espectadores, irmãos, né? Aqui na live, né? A nossa primeira live foi muito abençoada, né? Alegria dos Salvos. 29 minutinhos, pegou quase 400 pessoas, né? 400 irmãos. Né? E foi só 29 minutos, né? Eu não costumo, ainda não tenho costume de fazer uma live muito extensa, né? Porque não é por muito falar, a palavra de Deus tem que ser objetiva, senão começa a falar e enrolar, né? A graça e a paz de Cristo, Divina Aparecida, Celestina Ferreira, Rita de Fátima, graça e paz Jaqueline X, Jaqueline Veste Rose, Beatriz Lourdes, graça e paz, Yara Sônia Alves, graça e paz, Ribamar Riba, graça e paz, ok, a graça e a paz de Cristo, a graça e a paz, User 616576, graça e a paz de Cristo, Irmã Rose Oficial, José Pereira, graça e a paz de Cristo, Rosângela Augustos, a graça e a paz de Cristo, Deoglécio Fernandes, Alice, use 77904, graça e paz, Antônio Oliveira, sejam muito bem-vindos à nossa live. User 7248, sejam muito bem-vindos. E é uma realidade, né? Uma verdade da palavra de Deus, né? Esse louvor da harpa cristã número 26, a formosa Jerusalém, né? Um dia onde todos nós vamos estar, né? Para a glória de Deus, né? Amém. A graça e a paz de Cristo, sejam muito bem-vindos. Francisca Romão, Wilton Marques, Prado, User 79, Valdemira Soares, User 7248, Fátima Guimarães, a graça e a paz de Cristo, sejam muito bem-vindos à nossa live. Eu tenho aqui um outro tema, né? Muito abençoado também. Que vai falar sobre Jesus é o reconciliador de todas as coisas, né? Mais um tema que a gente vai passar hoje aqui, né? Esse tema que passamos agora foi a virtude da paciência, e esse tema agora, Jesus é o conciliador de todas as coisas, uma palavra muito abençoada também, para a glória de Deus, né? A graça e a paz, Neide Tomiato, Francisco Maggiore, graça e paz, sejam bem-vindos, irmãos.
Neide Ferreira, Raimundo Aguiar, Nevão, a graça e a paz, sejam muito bem-vindos. Graça e paz, Uzias 5177, sejam muito bem-vindos. Cristo tem nos chamado, né, a sermos valentes, né? Esse louvor também é muito abençoado, né? Louvor número 225, ser valente. Né? Graça e paz, Heloísa do Carmo, Agostinha, 224, Maria Costa, Deise Scarabel. Sejam muito bem-vindos, a graça e a paz de Cristo, a nossa live. Lucineia Neres, João, JP, 2024. Cláudio Ramalho, a graça e a paz de Cristo, seja bem-vindo. Josiane Aparecida. José Manuel Silva, Josiane Aparecida, Maria Reis, a graça e a paz de Cristo, meus amados e queridos irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa live. Né? Graças a Deus. O teu valor, ser valente. No dia a dia nós temos que ser valentes para enfrentar, né, os modismos desse mundo, né, a mídia, né, vem trazendo, né, o sincretismo religioso, né, tentando tirar-nos da nossa graça, né, temos que ser valentes, já, né, os dons da graça, né, na nossa vida, no dia a dia, né, é o que Deus nos concede, né. A graça e a paz, User 3170, Marta Ramos, Tasmin Ribeiro, graça e paz, sejam muito bem-vindos à nossa live. Célia Vanderlei, Maria, Josiane Aparecida, graça e paz de Cristo, meus amados e queridos irmãos. User 7909, Nessi Ferreira, graça e paz, sejam bem-vindos. Adeilton Eduardo, Nessi Ferreira, graça e paz, irmãos. Então esse tema, né, esse segundo tema, né, Jesus é conciliador de todas as coisas. A gente vai ver aqui na Bíblia, Bíblia de Tito, livro de Tito 2. Tito capítulo 2, versículo 11. Abre aí sua Bíblia no livro de Tito, se você puder. Né? Você não pode estar no trabalho, no ônibus. Tito capítulo 2, versículo 11 ou 14. Aleluia. Então vamos lá. Tito capítulo 2, versículo 11, que diz assim: Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa
manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, meus irmãos? Pai amado e querido, nós te pedimos tudo que for dito aqui, de reflexão da tua palavra, que seja para que o seu nome seja muitíssimo glorificado. Te agradecemos por tudo. Amém. Então, esse segundo tema de hoje é: Jesus é o conciliador de todas as coisas. Diz assim: Jesus é supremo na salvação. Nele somem todas as distinções criadas pelo homem e caem as barreiras econômicas, sociais, étnicas, etc. Ou seja, Deus não faz acepção de pessoas, somos todos iguais perante Ele. Ele transformou os cristãos em uma única família, onde os membros são iguais em perdão e adoção. É Ele quem importa, em primeiro e em último lugar. Portanto, contrário à heresia, não há qualificações ou exigências especiais para vivenciar o privilégio de Deus, né? Como muitos ritos humanos, né, que impõem um fardo pesadíssimo para poder alcançar aquilo que Deus já conquistou por nós, aquilo que Jesus já conquistou por nós, né, que Cristo conquistou por nós. Pelo seu sacrifício, ele trouxe paz e reconciliação para toda a criação. Esta paz e reconciliação estendem para todos os que eram inimigos pelas obras malignas, mas que agora permanecem na fé do Evangelho, que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Se reconhecermos Cristo como a única cabeça da Igreja, deixaremos somente Ele nos guiar pela sua palavra, o Evangelho. Porém, aqueles que não permanecem no Evangelho não serão achados santos, inculpáveis e irrepreensíveis, segundo João 9. Então, realmente há essa condição, né, de aceitar Jesus como único verdadeiro Salvador e Senhor, crer no Evangelho, né, e assumir o Evangelho para a própria vida, né? Não sou eu quem digo, é a Bíblia, né, a palavra de Deus que tem essa condição. É uma obra de paz com o objetivo de reunir a criatura com Deus. Paulo lembra aos Colossenses aqui a experiência deles mesmos, que já foram reconciliados e que, diante disto, não há motivo para qualquer rito religioso ou mágico. Tudo é abolido pela reconciliação que Jesus proporciona. O alvo foi atingido. Então, ou seja, não há nada que nós possamos fazer que Cristo já não fez por nós. Nós só precisamos crer que Cristo fez por nós. A graça e a paz de Cristo está na Costa, Creuza Gonçalves, Clarice Silva, a graça e a paz de Cristo, Joana Silva, a graça e a paz, sejam bem-vindos, minhas irmãs, meus irmãos, nessa live, nossa segunda live abençoada, graças a Deus, né? Alcides Cardoso, Ivani Nogueira, Nessi Ferreira, a graça e a paz, Ivani Nogueira, User 5611, Francisco Fernando, a graça e a paz de Cristo, sejam muito bem-vindos nessa live. Então, continuando. Continuando aqui. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 20 ao 23, Paulo lembra aos Colossenses da caminhada que fizeram. Eram distantes de Deus, pecadores, alheios, viviam mergulhados numa sociedade pecadora, corruptos em sua mente, com uma visão torta da vida e do mundo cheia de obras mais injustas. Cristo sofreu em seu corpo para reconciliar com Deus aqueles colossenses, e nós que estamos aqui. Então, eles devem se manter afastados de qualquer culto a estas potestades e poderes. Eles pertencem a Cristo, ou seja, nós pertencemos a Cristo. Da mesma forma, os cristãos verdadeiros não precisam se alimentar de horóscopos, mitos sobre anjos da guarda,
experiências misteriosas de libertação ou algo assim. Nós pertencemos a Cristo, não precisamos ser mais provados, né? Que nós já somos de Cristo. Né? A graça e a paz de Cristo, Francisco Fernandes, Ivani Nogueira, Marcos de Souza, sejam muito bem-vindos. Giane Almino, graça e paz, irmã. Continuando. Há uma condição nova de vida para quem reconhece. Há uma condição nova de vida para quem reconhece a Jesus como Senhor. Somos conhecidos como justos e salvos, santos. Somos irrepreensíveis. Ou seja, somos salvos, por isso somos santos. Recebemos isto pela fé. Não é um fato passado, mas um futuro que começa a se realizar. Há um processo de transformação diária. Vamos nos tornando santos porque o que era preciso ser feito já foi feito na cruz. Tomamos isto para a nossa vida a cada dia pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, esse segundo tema de hoje, né? O primeiro tema de hoje da nossa live foi a virtude da paciência. Né, que possamos colocar a paciência em prática, né, no nosso dia a dia, né, e sabendo, né, que Jesus é o conciliador de todas as coisas, né, ele nos trouxe um fardo leve, né, não precisamos fazer nenhum malabarismo, né, apenas crer, né, na graça e assumir, né, a graça dele, né, viver, né, o evangelho, viver a nova aliança, né, e é maravilhoso, né, a alegria que nós temos de sermos salvos, né, nada exteriormente pode tirar essa alegria, né? Como essa paciência também que nós temos interiormente, né? E essa certeza, né, de que Jesus, né, reconciliou todas as coisas conosco, né? A graça e a paz de Cristo, irmã Neilda, a graça e a paz de Cristo, Ivonete Aparecida, a graça e a paz de Cristo, Creuza, a graça e a paz de Cristo, Edna Salles, Andréia, Miss Frazão, Josefa Santana, Caminha Correia, graça e paz de Cristo. Sejam muito bem-vindos na nossa live. Valdice, Maria Hélia, Caminha Correia, graça e paz de Cristo. Sejam bem-vindas. Graças a Deus. Que Deus possa estar, né, trazendo, né, essa valentia para podermos, na hora da tentação, né, dizermos não. Né? E basta o sim, né, para agradarmos as coisas, o mundo. Né? Perdão. Estou um pouquinho resfriado, né? Inclusive eu estou umas 2 semanas sem produzir, né, vídeos, né, por causa dessa gripe. Lá no meu trabalho também tem uns irmãos lá, né, que também estão muito gripados, né. Essa mudança de tempo também, né, abusar, né, muito ar-condicionado, beber gelado, aí já viu, né. Depois que eu bebi uma água muito gelada, nossa, me deu uma dor na minha cabeça daquele dia em diante para cá, a base de remédio. Agora não, ontem eu parei com os remédios, né. Estou bem melhor, graças a Deus. Estou fazendo a live, né? Graças a Deus está dando para mim fazer essa live. Sejam bem-vindos, Maria Hélia, graça e a paz de Cristo, Dulce, Ingrid Shelby, a graça e a paz de Cristo, sejam muito bem-vindos. Augusta Moreira, Francisca, Maria Zilmar, sejam muito bem-vindas. A graça e a paz de Cristo. Eu ainda estou aprendendo a mexer aqui, né, no aplicativo aqui do TikTok, né, onde aparece muita coisa escrita aqui que não consigo entender. A graça e a paz de Cristo, Olinda Martins. Adnilson Rodrigues, graça e paz.
Renata Bismaia, Orlinda Martins, a graça e a paz de Cristo. Enfim, nós estamos com 30 minutinhos, né, de live, né? Eu tenho até outros temas aqui para passar, né? Eu acho que dá para a gente passar esse temazinho, sim, né? Já tem bastante irmãos, né, aqui. Vamos passar mais um tema, mais um temazinho. O terceiro tema de hoje, que é um tema muito polêmico, né? Que fala sobre o que é sincretismo religioso. Ontem eu estava vendo a propaganda na televisão, né? Todas as religiões diferentes, né? Para que devamos, né, respeitar, né, as religiões, um de cada um, não é verdade? Primeiro que Deus não é religião, né? Que religião significa relacionamento, né? Não é doutrina, né? E segundo que eu vou passar esse estudo aqui que fala sobre realmente, né, o sincretismo religioso. O que é o sincretismo religioso? Né? Porque hoje em dia nós temos que ter muito cuidado, né, de julgar, que podemos até ser presos. Né? Temos que calar a boca, né, e prestar atenção no que vai falar, porque hoje em dia qualquer coisa que se fale pode ser usado contra nós. Né? Então, minha irmã, meu irmão, né, em Cristo, tenhamos muito cuidado na hora de falar qualquer coisa. Bom, às vezes é melhor ficar calado de falar qualquer coisa sobre religião, né? Porque isso pode trazer problema, né? Não medo, mas o silêncio às vezes é muito melhor, né? A graça e a paz de Janira, Maria José Silva, Ana Lúcia Castelo, TT de Jesus, a graça e a paz de Cristo, sejam muito bem-vindos na nossa live, né? Vamos para o nosso terceiro tema de hoje, que está lá no livro, que é o que é o sincretismo religioso. Perdão. Abre a sua Bíblia aí no livro de Hebreus, capítulo 13. Hebreus, capítulo 13, versículo 9. Hebreus, capítulo 13, versículo 9. A graça e a paz de Cristo, Vinícius Elias, Maria Clotilde, Antônio Ribeiro, Donizete Domicia, Luciana Carrel, 61. A graça e a paz de Cristo, Lidiane Batista, sejam muito bem-vindos. Então vamos lá. Hebreus capítulo 13, versículo 9.
graça e a paz, Benê, Jesus Oliveira, Mariette Aguiar, Aparecido Ribeiro, Maria, Tatiane Messias. A graça e a paz de Cristo, sejam muito bem-vindos na nossa live, no nosso terceiro tema de hoje, que é o que é o sincretismo religioso. Vamos lá. Hebreus capítulo 13, versículo 9. Que diz assim: não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado e querido, a Ti toda honra, glória e louvor, que tudo que for dito aqui, Senhor, ensinado, lido, Senhor, meditado, que seja para a nossa edificação, Senhor, possamos colocar em prática e Teu nome seja muito glorificado. Te agradecemos por tudo, amém. Então, o que é o sincretismo religioso? Graça e paz, Raimundo Bezerra, Tiago, Bento Souza, Marilei Salvador, sejam muito bem-vindos à nossa live, ao nosso terceiro tema de hoje, que é o sincretismo religioso. Vamos lá. Sincretismo religioso é a mistura de duas ou mais religiões diferentes. Quando parte das crenças e dos rituais de religiões distintas são combinadas em uma só prática. Isso se chama de sincretismo. O sincretismo religioso é condenado na Bíblia, porque mistura a verdade de Deus com a idolatria, né? Ou seja, colocar Jesus com outros deuses, né? Se todas as religiões fossem igualmente válidas, isso na visão da Bíblia, né? O sincretismo religioso não seria nenhum problema. Mas a Bíblia diz que existe somente um Deus verdadeiro e não devemos adorar a nenhum outro. Deuteronômio capítulo 5, versículo 6 ao 8. Misturar a verdade de Deus com outras crenças religiosas falsas é um erro muito sério. Deus detesta a idolatria. Nenhum outro Deus merece nosso louvor, porque são todos deuses falsos, sem poder para nos fazer qualquer bem. Também não existe nenhum outro caminho para a salvação além de Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 11 ao 12. Isso de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus. Nenhuma outra crença ou religião pode nos salvar. Graça e a paz de Cristo, Alisson, Helenice Maria, Crebe Barbosa, Laís, graça e paz, sejam bem-vindos à nossa live. Nosso terceiro tema, né? Sincretismo religioso. Continuando. Misturar o evangelho com outras crenças é terrível, porque é corromper a verdade com mentiras. Quando isso acontece, as pessoas são afastadas do caminho da salvação, que vem somente pelo arrependimento e a fé em Jesus. O sincretismo religioso abre caminho para a ação do maligno e desvia muitos da verdade. 1 Coríntios 10, 20 e 22. Ou seja, né, abre a ação, né, o sincretismo religioso abre caminho, né, para a ação do adversário nas nossas vidas. Né? Sincretismo religioso no Antigo Testamento. Ao longo do Antigo Testamento, os israelitas caíram muitas vezes no sincretismo religioso, quando o povo de Israel conquistou a terra prometida. Vários outros povos continuaram a morar lá, com suas práticas pagãs. No contato com esses povos, os israelitas descobriram novas religiões e deuses diferentes. E em vez de seguirem somente a Deus, eles acharam que poderiam adorar a vários deuses diferentes. Juízes capítulo 2, versículo 10 ao 12. Ou seja, como muitos hoje em dia, né? Tira um pouco de bom de uma religião, tira um pouco aquilo que serve para outra religião, tira Jesus também, né? E mistura tudo. Isso não agrada a Deus e chama-se de sincretismo religioso. A
graça e a paz de Cristo, Josenilda, seja bem-vinda. Lindomar Moraes, seja bem-vinda. A graça e a paz de Cristo. Arismar, José Maria Rodrigues, graça e a paz de Cristo. Casimiro Teles, sejam muito bem-vindos. Ilse Souza, dos Anjos. Clementino Soares, a graça e a paz, sejam muito bem-vindos. Continuando. Junto com o Deus verdadeiro, muitos israelitas passaram a adorar deuses falsos, como Baal, Moloque e Azerá. Eles construíam altares aos seus vários deuses em todo lado onde moravam. Foi por isso que Deus ordenou que somente deveria haver um altar e um templo, para evitar práticas de sincretismo, que não estavam de acordo com a sua vontade. O sincretismo religioso afetou tanto o povo de Israel que eles se dedicaram a práticas completamente detestáveis para Deus, como sacrifícios humanos e prostituição ritual. Em sua procura por outros deuses, os israelitas rejeitaram o Deus verdadeiro e provocaram sua ira. Como não abandonaram essas práticas, mesmo diante de muitos avisos dos profetas, eles foram castigados por sua idolatria. Oséias capítulo 13, versículo 2 e 4, ao 4. Mesmo no início da igreja, pouco tempo depois da ressurreição de Jesus, o cristianismo enfrentou movimentos de sincretismo religioso. 1 Timóteo 4:1. Um dos primeiros problemas de sincretismo que a igreja enfrentou foi a mistura com o gnosticismo, uma crença que ensinava que o corpo e tudo que é físico é ruim e somente o espiritual é bom. Então, o gnosticismo é isso. No meu corpo só tem coisa ruim, só o meu espírito que é bom. Isso chama-se gnosticismo. Alguns cristãos que adotaram o pensamento gnóstico começaram a ensinar que Jesus não era um homem de verdade, que não tinha corpo, ou seja, veio só em espírito. Ele era apenas um espírito. Isso claramente contradiz o evangelho que diz que Jesus veio ao mundo como um homem, teve um corpo e passou pelas mesmas experiências que nós, sofrendo corporalmente na cruz. Esse ensino gnóstico é condenado no Novo Testamento, segundo João capítulo 1 ao 7. Perdão. A graça e a paz de Georgiana Alves, o humorista, a graça e a paz Luiz, a graça e a paz Sandro, graça e a paz Maria Oliveira, Bidute Souza, Maria Isabel, graça e a paz, sejam muito bem-vindos à nossa live. Clementino Soares, a graça e a paz de Cristo, sejam muito bem-vindos. Papai do céu nos abençoe. Luciana Cabeleireiro, Leonora Justina, graça e a paz de Cristo. Clementino Soares, sejam muito bem-vindos à nossa live, ao nosso terceiro tema de hoje, que é o sincretismo religioso. Continuando. Os problemas com o sincretismo religioso continuaram até os dias de hoje, gerando várias práticas erradas ao longo do tempo. Esse continua a ser um dos grandes desafios do cristão, compreender o lugar do Evangelho dentro de um mundo corrompido, sem se deixar corromper. Para isso, é preciso sabedoria que só Deus pode dar. Tiago capítulo 1, versículo 5. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso é importante, Davi já dizia, meu povo perece por falta de conhecimento. Precisamos conhecer a palavra de Deus e como? Meditando, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem assim assenta a roda dos escarnecedores. Antes, seu prazer está na sua lei, na sua palavra, e nela medita de dia e de noite. Amém? Então, nós devemos meditar nessa palavra, como eu faço o ano bíblico. Eu leio a Bíblia toda em um ano, sem correria, sem pânico, e a cada vez que eu vou lendo ela, eu vou aprendendo coisas novas, Passei a estudar mais a palavra de Deus, comparar, como os bereanos eles ouviam, pregações, ouviam falar sobre as coisas de Deus, mas eles conferiam na Bíblia para ver se é verdade o que está sendo dito, se tem procedimento ou não. Não podemos ir de acordo com os ventos de modismo, de tudo que se fala por aí, principalmente na mídia, A graça e a paz de Cristo Penha Souza, User 2680, a graça e a paz de Aurenice Alves, graça e paz de Osias César,
User 5586, graça e a paz de Cristo, sejam muito bem-vindos à nossa live. E é isso, estamos com 50 minutos, né, de live, né? Eu tenho até outros temas, mas não vou me estender muito não. Tenho ainda 2 temas. Mas eu não vou passar hoje não. Não se apegue às coisas terrenas. E outro tema é o que a Bíblia diz sobre a fidelidade. Vai ficar para a nossa próxima live. Amém, meus irmãos? Que o Papai do Céu nos abençoe, né? Nos guarde neste dia com todas as sortes de bênção da eternidade dele. Que cada um de vocês, né, irmãos e irmãs que aí se encontram, que tenham, né, alguma necessidade de oração, né, seja em alguma área da vida, né, na saúde, na família, né, na vida profissional, nós pedimos, né, a Deus, que Deus já sabe, né, só reforçamos aqui pedindo a Deus para que Ele possa trazer, né, a solução, né, para esse problema da melhor maneira possível, para que o nome dele seja glorificado na vida de cada um de vocês, né, e que nada impeça a alegria, né, de vocês, né, para que possa adorar ou glorificá-lo de todo o coração. Amém? Os pedidos, né, de oração, né, as necessidades, Deus já sabe, né? Como eu disse, quando eu penso em pedir, eu já recebi a bênção, né? Porque quando a gente fica muito focado na bênção, a gente tira o foco um pouco do abençoador, né? Então vamos focar no abençoador, em Deus, né? E a bênção é a consequência, né? Porque nós já somos abençoados, né? Papai do Céu nos abençoe e nos guarde neste dia com todas as sortes de bênção dele, porque em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém. A graça e a paz, Maria Aparecida, Eliane Rocha, Ana Célia Mendes, Maris Longo, Vida, Graça e Paz, Uber 5586. Quero agradecer a todos que entraram na live, né? Creio que amanhã ou depois de amanhã eu devo estar fazendo outra live, né, sobre esses outros temas, né, que ficaram aqui, né? E é isso, estou muito feliz, né, no nosso segunda live, né? Graças a Deus deu tudo certo, né? A glória de Deus, né? E é isso, meus irmãos. A graça e a paz de Cristo. Até a próxima live. Em nome de Jesus. Tá bom? Amém.